Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar aqui a ver a nossa primeira sugestão de uma aula usando geometria analítica no GeoGebra, tá certo? Essa aula ela vai ser com o intuito de explicar a vocês como é que calcula a distância entre dois pontos, essa sugestão de aula. Então, de início, essa aqui é a tela do GeoGebra. Vocês podem explicar que isso aqui é um plano cartesiano feito no GeoGebra. E aí eu posso lançar pontos aqui e calcular, por exemplo, a distância entre dois pontos. No primeiro exemplo aqui, que é o que tem lá no material de vocês, vocês podem colocar aqui na caixa de entrada, colocar o ponto A. Quem é que vai ser o ponto A? O ponto A é um ponto com as coordenadas 2 e 5. Explicar o que é que significa esse 2, 5. 2 do eixo x, olha só aqui o eixo x, e 5 do eixo y. Então, essa aqui é a localização do ponto 2, 5. E agora eu quero calcular o outro ponto, que seria o 7, 2, o ponto B, que eu vou chamar aqui de B igual a 7, 2. E aí eu tenho aí um outro ponto, o ponto B, 7, 2. Como é que eu vou achar a distância entre eles? Bom, no GeoGebra eu tenho um recurso pronto para isso, que seria construir um segmento. Um segmento, viram aqui, aqui eu tenho várias ferramentas em cada um deles, olha só. Tenho aqui várias ferramentas. E aí na opção aqui de segmento vai estar aqui no terceiro bloco de ferramentas, que é esse aqui, segmento de reta. Um segmento de reta é algo que tem origem e tem fim. Vai começar aqui no ponto A e vai terminar aqui no ponto B. E aí eu tenho um segmento F. Bom, eu quero saber qual vai ser o tamanho de F. Então, o tamanho de F, eu posso vir aqui no outro bloco de ferramentas. Qual é o bloco? Eu nunca sei exatamente de qual é, tá certo? Mas aí eu venho aqui, nesse aqui, que tem esse A igual a 2, eu tenho aqui a opção de calcular... Não é aqui, é aqui. Pronto, é aqui. No quarto, da direita para a esquerda. Calcular a distância, comprimento ou perímetro. Então, eu venho aqui e escolho essa opção para calcular essa distância aqui. A distância do segmento F, portanto, vai ser de 5,83. Bom, e aí vocês podem aproveitar o embalo aqui e informar que essa distância poderia ser feita com o teorema de Pitágoras. Por quê, professor? O que é que tem a ver? Eu posso fazer aqui um segmento de reta, que aí eu já vou colocar aqui neste ponto, direto até aqui. E posso fazer aqui um outro segmento, como já está selecionado, que começa em C, muito importante, está fixo aqui, Quando apareceu a mãozinha, até aparecer a mãozinha novamente, Pronto. E aí, percebam que isso aqui é um triângulo retângulo. Então, eu posso usar o teorema de Pitágoras para achar essa distância aqui. Qual é a bronca? É que eu não sei quem é a base, nem sei quem é a altura. Bom, eu vou melhorar aqui. Vocês podem até mudar aí também, certo? Para pegar um triângulo conhecido, esse ponto B eu vou deixá-lo aqui. Que aí eu tenho aqui 5. E aí eu vou usar o teorema de Pitágoras para achar esse 5. Professor, mas com GeoGebra não precisa. Mas é bom eles entenderem que o GeoGebra seria um verificador. Eu posso calcular isso aí também algebricamente, manualmente, tá certo? E para ver se bate com essa resposta. O problema é como achar. Se eu tenho só o ponto A e B, como é que eu vou achar essa distância aqui, G, e a distância H? Bom, para achar a distância G, que seria de C até B, preste atenção que isso daqui, e aí eu vou aqui inserir um texto, isso daqui é a mesma coisa que x de B
menos x de A. Essa distância aqui, ó, é a mesma coisa que o x de B. Olha só quem é o x de B, né? 6. Quem é o x de A? É igual a 2. Então, 6 menos 2 aqui vai ser 4. Ou seja, x de B menos x de A. E como é que eu vou achar aqui essa distância? Aí aqui vai ser o y de A menos o y de B. Y de A menos o y de B. Deixa eu colocar aqui, ó. YA menos YB. E aí eu tenho aqui, ó, essa outra distância. Então, para mim poder achar aqui esse 5, é só fazer o quê? Isso daqui ao quadrado é igual a esse valor ao quadrado, mais esse valor ao quadrado. Fazendo uso aí do teorema de Pitágoras. Bom, mas eu não sei se aqui é retângulo, professor. Bom, eu posso fazer isso aqui, ó. Colocar aqui uma marcazinha, que seria para medir o ângulo, pronto. O ângulo. Mas ele vai medir o ângulo, eu não queria o ângulo, eu queria só a marca do ângulo. Bom, vamos lá. A marca do ângulo. Começa pelo A, o B. Pronto, cliquei aqui. Então, como aqui é 90 graus, então eu posso usar o teorema de Pitágoras. E aí vocês podem mostrar isso aí no quadro, tá certo? A eles, e verificar que realmente vai ser 5. Se eu colocar aqui o A igual a 2,5 e o B igual a 6,2, tá certo? Bom, depois disso, vocês podem pedir para eles calcular essa distância, seja usando o celular ou num laboratório, se for numa escola que tem um laboratório de informática, ou simplesmente no quadro com vocês. Eles calculariam no caderno e você fazia a verificação no quadro com GeoGebra. Essa é a primeira parte da atividade. Uma outra parte pede para calcular, ou melhor, verificar qual é o tipo de triângulo que eu tenho aqui, ó. Bom, deixa eu excluir isso aqui. Eu posso excluir, então fazer um outro. Aí é com vocês. Vamos construir aqui um triângulo. Um triângulo ele vai ter 3 vértices. O primeiro vértice vai ser o vértice A, que é igual a 3, 1. 3, 1. Isso aí é o ponto A. Depois o ponto B, que vai ser o ponto 4 com menos 4. Cadê o ponto B? Opa, ficou aqui embaixo o ponto B. 4 com menos 4. E o C. Só um pouquinho. Voltar aqui para a caixa de entrada. É importante que antes de executar com os alunos, vocês façam uns testes em casa também. Fiquem brincando com o GeoGebra para terem mais segurança, para quando chegarem lá vocês terem um certo domínio nessas aplicações aqui. A questão aqui está perguntando para que vocês desenhem o triângulo e verifiquem o tipo desse triângulo. Eu vou aqui, ó, em polígono, vou ligar aqui esses vértices. E aí ele pergunta qual é o tipo desse triângulo aqui. Bom, vocês estão vendo aí que é muito ruim ao olho nu perceber, né? Lembrando que os tipos de triângulos são equilátero, quando tem os 3 lados iguais, escaleno, quando tem os 3 lados diferentes, ou isósceles, quando tem 2 lados, pelo menos 2 lados iguais. E aí eu pergunto a vocês, visualmente aí, esse triângulo seria o quê? Bom, não está com cara de equilátero. Nem também é retângulo, caso eu venha olhar os ângulos. Equilátero não é que estou achando esse A muito grande. Então, vocês podem estar levantando esse tipo de pergunta com os alunos. Mas B e C são iguais ou diferentes? Nós vamos dizer igual, diferente, eu acho que é igual. Como é que eu vou testar comprovadamente se são iguais ou diferentes? Verificando o tamanho deles. Aí eu venho aqui, ó, distância ou comprimento. Deste lado, que aí eu vou ter que é 5,1. Desse lado aqui, ó, também é 5,1. Opa, já é isósceles.
Será que ele é equilátero? Não. Pronto. Então, eu estou diante de um triângulo isósceles, porque tem dois lados iguais e um lado diferente. Tá certo? E aí vocês podem pedir para eles calcularem isso aqui algebricamente também. Como calcular essas distâncias aí. Pedir para fazer um equilátero, ou seja, a criatividade de vocês é quem vai decidir como é que deve ser feita essa atividade. Eu estou dando aqui algumas sugestões. Uma outra opção é calcular o perímetro de um triângulo. E aí eu sugeri lá na atividade uma outra seleção aqui. Deixa eu fazer aqui um novo, não gravar. Se quiserem, fiquem gravando. Eu não gravo porque já tenho tanta atividade gravada. Então vamos lá. Vou colocar aqui no ponto A. Ele vai ser igual a 3, 1 novamente. O B vai ser menos 1 e 1. B igual a menos 1, 1. E o ponto C vai ser menos 1, 4. O ponto C vai ser o menos 1, 4. Pronto. E aí eu vou pedir para calcular o perímetro aí desse triângulo. Vai ficar simples, pelo que estou vendo aqui, olha só. Como é que eu faço para achar o perímetro desse triângulo? Sem usar a ferramenta de comprimento do GeoGebra. Eu tenho que achar o valor do tamanho do segmento A, B e C. Como ele ficou aqui bem em cima, ou seja, com esse lado aqui paralelo ao eixo Y e esse lado paralelo ao eixo X, então já tenho aí uma grande vantagem, que é o quê? É um triângulo retângulo. Então aqui embaixo vai medir 1, 2, 3, 4 e aqui mede 3. 4 mais 3 é 7 e aqui eu vou medir, que eu sei que vai ser 5. Então ao todo vai ser 12. Tá certo? Mas é bom pedir que eles calculem, tá certo? Manualmente. E depois a gente vem aqui, para fazer uma verificação. Aqui eu posso achar a distância, comprimento ou perímetro, tá certo? Eu vou fazer de 1 em 1 distância. Tem a opção de calcular já o perímetro. O perímetro é 12, como eu já havia previsto com vocês, tá certo? Pronto, já achei aqui o perímetro do triângulo. Estou tornando aqui uma opção de colocar ele. E também posso achar aqui também a distância de cada lado. De C até A, que eu sei que é 5, de A até B, que eu sei que é 4, e de B até C, que eu sei que é 3. Somando aqui, 3 mais 5 mais 4 vai ser exatamente igual a 12. Então, é esse tipo de coisa que vocês vão levar para os alunos. Essa aí seria uma primeira opção, que daria para aplicar até com nível fundamental. Claro que no nível fundamental seria interessante mostrar um pouco mais do plano cartesiano. E, na verdade, pode só mostrar plano cartesiano, na verdade. Já seria, eu acho que uma boa atividade para eles. E, em outros momentos, manter o vínculo com esses professores, vocês mesmos fazendo o quê? Novas experiências. Preparam outras atividades, vão mostrando, tá certo? E esse aqui poderia usar até com os alunos que já estão vendo geometria analítica. E aí poderia implementar aí com a área do triângulo, que vocês já viram, distância de um ponto à reta, ou seja, essa parte aí fica a cargo de vocês, de terem uma criatividade para elaborar isso aí. Claro que se fugir um pouco do que eu sugeri para vocês, aí tem que organizar melhor para mostrar. Vamos para a segunda sugestão?